Olá, muito boa tarde a todos. Iremos iniciar agora a nossa live. Vacina contra o coronavírus estará disponível no início de 2021. Eu me chamo Vinícius Rafael Gonzaga, sou acadêmico do 7º período da Faculdade de Odontologia Unifal, Minas Gerais, e participante do projeto de extensão A Voz da Ciência, juntamente com o 5º workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e o Seminário de Virologia do Sul de Minas Gerais, estamos todos juntos promovendo a tão esperada live. Bom, para começar, eu vou trazer alguns dados coletados hoje, imediatamente agora, do panorama geral do Brasil. Ao todo, nós temos 5.783.647 casos confirmados no Brasil. Desses, 5.256.767 são recuperados e temos 164.332 mortes. Dados que nos assustam, e que nos fazem ansiar ainda mais por essa vacina, tão esperada e tão comentada nos dias atuais. Então, para falar justamente sobre esse tema, eu gostaria de convidar nessa tarde o professor Dr. Luiz Felipe Leomil Coelho. Ele é virologista, um dos coordenadores do Laboratório de Vacinas da Unifal e professor associado do Departamento de Microbiologia e Imunologia no Instituto de Ciências Biomédicas, ICB, da Unifal, Minas Gerais. Também estará participando como articulador, juntamente a mim, o professor Dr. Pedro Rosalém. Ele é professor titular de farmacologia pela Unicamp e é professor visitante da PPGCB da Unifal. E eu, Vinícius, como articulador. Além de toda a equipe do projeto A Voz da Ciência, a qual está trabalhando nos bastidores da live, nos auxiliando, coletando as informações necessárias para que esse evento ocorra, coordenada pelos professores Lucas Franco, Marcelo Frantin e o professor Pedro Rosalém, que está presente conosco, e conta com 13 alunos. A coordenação do PPGCB e do 5º workshop do Programa de Pós-Graduação está presente conosco também, representado pelo professor Masaharu Ikegaki, e a nossa entrevista dessa noite, nessa tarde, o professor Luiz Felipe, que também coordena neste momento o Seminário de Virologia do Sul de Minas. Passo a palavra, então, ao professor Dr. Luiz Felipe, já agradecendo o convite por estar participando dessa live conosco hoje. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma imensa honra participar desse tão importante evento, neste momento tão marcante das nossas vidas, Uma situação singular, em que a gente está passando por bastante atribuição, muitas preocupações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa esperança aí, que é a vacina para a Covid-19, ok? Então, para que a gente possa dar andamento à nossa conversa, eu vou fazer uma pequena apresentação, tá? Uma apresentação rápida, só para a gente rever alguns conceitos. Vinícius, por favor, minha tela está sendo projetada? Está sim, professor, tudo certo? Tá, ok. Então, assim, só de forma bem rápida, eu sei que a maioria de vocês já escutaram falar bastante, do vírus que causa a Covid-19. Ele é denominado de SARS-CoV-2, o vírus que causa a síndrome respiratória aguda grave. E aqui, a gente tem do lado esquerdo, aqui mostrando a seta, a gente tem as microscopias eletrônicas do vírus, mostrando a sua morfologia. Então, a gente pode observar que é um vírus bem pequenininho, ele é da ordem de 100 nanômetros, e que em sua superfície apresenta uma estrutura que é denominada de espícula e que deu o nome a essa família viral, o coronavírus, porque parece uma coroa. Aqui é a representação deste vírus, então é um vírus relativamente simples, ele não é tão complexo do ponto de vista morfológico, a sua morfologia, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: esse vírus ele é composto aí de várias proteínas, e dentre essas proteínas que esse vírus é composto, a gente tem essa proteína aqui, demonstrada aqui em vermelhinho,
que é a proteína que é chamada de proteína da espícula, ou espinho, ou spike, tá bom? Então, por que essa proteína é tão importante? Essa proteína que a gente chama de spike. Porque essa proteína, ela vai fazer a ligação do vírus, do SARS-CoV-2, ao um receptor celular presente nas células, que esse receptor recebe o nome de enzima convertora de angiotensina 2, ok? Toda célula que possui este receptor é suscetível à infecção por esse vírus. E por característica própria dessa expressão de receptor, né, a gente tem algumas células que têm maior expressão de AC2, que são as células do trato respiratório, por exemplo, e que tornam, então, o trato respiratório suscetível à infecção por vírus aí da família coronavírus, e aí, mais especificamente, a gente está falando do SARS-CoV-2, né? Então, é um vírus que consegue infectar as nossas células, principalmente do trato respiratório, consegue infectar outras células, por exemplo, do trato intestinal, do nosso intestino, e que muito, né, se fala deste vírus atualmente, né? A gente vai fazer um ano, agora em dezembro, da descoberta desse novo vírus. Muito se fala sobre a origem do vírus, é uma origem que veio, né, a partir de um vírus que circulava em morcego. Esse vírus que circula em morcego ou circulava, ele sofreu uma série de mutações ao decorrer de décadas, e essas mutações modificaram esse vírus, favorecendo, então, que ele possa nos infectar, ok? E quando um vírus nos infecta, é importante a gente entender que a gente tem um sistema imunológico que é capaz de detectar essa infecção, tá? A infecção, ela é detectada rapidamente pelo sistema imunológico, e o objetivo do nosso sistema imune é combater essa infecção. E esse combate, ele vai ser, então, baseado em dois mecanismos principais, um mecanismo que é chamado de bloqueio, e o outro mecanismo que é chamado de controle da infecção celular. Então, o bloqueio da infecção é quando o indivíduo produz anticorpos. Esses anticorpos se ligam na superfície do vírus e impedem a infecção de novas células. Então, conforme eu mostrei para vocês anteriormente, se os anticorpos ligarem na superfície do vírus, o vírus não consegue infectar uma célula, e aí você bloqueia a infecção, ok? No caso do controle da infecção celular, a gente tem outro mecanismo, que é um mecanismo baseado em ação de células, os linfócitos, né, mais especificamente, uma determinada classe de linfócitos, que é chamado de linfócitos TCD8, e esses linfócitos TCD8 são células extremamente especializadas em identificar células infectadas e destruir as células infectadas. Então, imagina que no seu tecido, no trato respiratório, tem uma célula infectada. Se não tiver resposta imune contra aquela célula infectada, ela vai produzir novos vírus, e esses novos vírus vão infectar as células vizinhas. Então, a infecção se espalha. Dessa forma, o papel principal do linfócito TCD8 é o quê? É tentar destruir a célula infectada antes que ela produza novos vírus e antes, portanto, que esses vírus possam, então, infectar outras células. Então, você controla a infecção vai ficando restrita a um determinado local, ok? Bom, quando a gente fala de vacina, que é o tema dessa live, é importante a gente lembrar também que o desenvolvimento de uma vacina, ela passa por várias fases, né? Hoje em dia, a gente está escutando falar de fase 1, 2, 3, aprovação, né, da vacina, e é importante a gente relembrar para os nossos ouvintes o que essas fases são. Então, toda vacina, ela tem que partir de uma ideia, né? Eu preciso desenvolver a vacina, e eu vou desenvolver a vacina para aquela doença com base em uma determinada plataforma, uma determinada tecnologia. Então, inicialmente, quando se tem ideia, os pesquisadores, né, eles fazem o que nós chamamos de ensaios pré-clínicos. Então, eles testam se aquela vacina é capaz de proteger, por exemplo, animais de laboratório. Caso os resultados sejam positivos e promissores, faz
passagem, né, de animal de laboratório agora para testes que são chamados testes clínicos, né, que utilizam humanos e que vão ser divididos em várias fases. Então, cada fase ela é avaliada de uma determinada forma, tá, com grau científico bastante rigoroso, tem procedimento, tem protocolo para que você passe de uma fase para outra. Então, a fase 1 é uma fase que a gente vai avaliar a segurança dessa vacina e também avaliar se essa vacina ela é capaz de induzir uma resposta imune que pode ser protetora. Então, essa fase 1, ela é utilizada com um número pequeno de voluntários. Se os resultados forem positivos, se passa para a fase 2, em que realmente se aprofunda, né, nos estudos para determinar a eficácia do agente imunizante da vacina e determinar alguns efeitos colaterais, determinar a dose. E nessa fase 2, a gente precisa de aproximadamente centenas de pessoas, 200, 300, 500, isso vai depender do ensaio clínico. Se os resultados forem positivos na fase 2, passa-se para a fase 3, onde a gente tem um grupo muito grande de pessoas, milhares de pessoas, geralmente isso vai girar em torno de 15 a 30 mil pessoas, testes que devem ser feitos em mais de um país, se possível, e aí que neste momento em que a gente vai realmente vacinar uma maior população e verificar a segurança da vacina e se a vacina é capaz de nos proteger. Uma vez que os dados forem positivos, né, as empresas coletam os dados, submetem às agências regulatórias e ocorre a aprovação da vacina, a vacina pode ser distribuída à população e também, é claro, que além de ser distribuída à população, se inicia uma fase de vigilância, né, que a gente começa a verificar o que ocorre pós-aplicação, né, pós-aprovação pelas agências regulatórias, né? Então, a fase 4 é uma fase muito importante, em que a gente agora vai trabalhar não somente com milhares de pessoas, mas centenas de milhares ou até milhões de pessoas para realmente fazer a análise da eficácia dessa vacina em um grupo bastante grande, ok? Então, todos vocês sabem que as vacinas, elas são muito importantes para a saúde humana, né? Desde que nós nascemos, a gente recebe uma série de vacinas e essas vacinas são administradas às crianças, adolescentes e adultos porque elas podem salvar vidas. Basicamente, a gente tem 3 tipos de vacinas. A gente tem as vacinas de primeira geração, que são vacinas baseadas em vírus atenuados ou vírus inativados, tá? Nós temos as vacinas de segunda geração, que são vacinas que utilizam pequenas partes do micro-organismo, do patógeno. Então, são as vacinas de subunidades ou vacinas conjugadas. Então, são vacinas que não vão utilizar o patógeno todo, mas apenas uma pequena parte, aquela parte que é capaz de conferir imunidade. E, por fim, a gente tem as vacinas de terceira geração, que são vacinas que estão baseadas, né, na construção de vetores ou vírus recombinantes, ok? Ou, então, as vacinas de DNA e RNA. No Brasil, falando especificamente da Covid-19, nós temos 3 grandes ensaios clínicos em fase 3, ocorrendo no momento, tá? Foram aprovados pela Anvisa, e esses ensaios clínicos eles estão bem caracterizados, né? O protocolo está disponível para qualquer um verificar lá no site da Anvisa, e consiste na vacina que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, né? A vacina que é baseada em um vetor recombinante, é um adenovírus, ou seja, é um vírus chamado adenovírus que infecta os humanos comumente, né? Só que no caso é um adenovírus que veio de um chimpanzé, de um macaco. Esse grupo ele já tinha expertise no desenvolvimento dessas vacinas, então o que ele fez foi justamente aplicar o conhecimento que esse grupo tem de anos para desenvolver a vacina para a Covid. Então, na realidade, essa vacina de Oxford é um adenovírus que é capaz de expressar aquela proteína S que eu mostrei para vocês anteriormente. Temos a vacina
que foi desenvolvida pela Sinovac, né, uma vacina de vírus inativado, então o vírus ele é multiplicado em cultura celular, tá, em uma célula que é chamada célula zero. Depois esse vírus é submetido a um tratamento químico que inativa, então é um vírus morto, ele não é capaz de infectar, tá, nenhuma célula. E, por último, a gente tem a vacina da Pfizer, né, que é uma vacina de RNA. Um RNA que é capaz de induzir a produção da proteína S nas células que são infectadas, ok? Então, assim, com base nessa pequena introdução, é importante que a gente entenda que as vacinas que serão liberadas, né, e eu espero que isso seja liberado logo, serão vacinas que irão realmente, na minha opinião, induzir algum nível de proteção, tá? E isso é muito importante que a gente entenda que essa proteção, ela vai conseguir controlar a disseminação do vírus, e isso é um dos mecanismos mais importantes que a vacina pode ter, né? O controle da disseminação, ok? Então, com base nessa pequena introdução, eu passo a palavra agora para os meus colegas, para que a gente possa fazer a discussão sobre os outros temas disponíveis aí. Ok, professor Luiz Felipe, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado, Vinícius, pela introdução e por toda essa apresentação do grupo que organizou essa live, né? Grupo formado desde o do 5º workshop, seminário de virologia e o projeto A Voz da Ciência. Estamos todos juntos aqui e numa live bem interessante, onde nós já estamos com mais de 70 pessoas sintonizadas com a gente. Então, muito obrigado a todos que nos ouvem. Obrigado, professor Felipe, por ter aceito esse convite do grupo e estar esclarecendo esse momento para nós tão interessante e tão esperado, que é a respeito da vacina. Será que essa vacina vai estar disponível até o início de 2021? Bom, então, nós vamos conduzir essa live da seguinte maneira, né? Nós teremos daqui para frente mais 3 momentos da live. Um primeiro momento em que nós teremos 3 convidados especiais que farão perguntas ao professor Luiz Felipe. No segundo momento, durante o primeiro momento, os 3 convidados estiverem conversando com o professor Luiz Felipe, os nossos ouvintes pelo YouTube, por favor, quem tem dúvida, que faça sua pergunta por escrito no YouTube e que será encaminhado aqui à nossa sala da live, né? Portanto, o segundo momento será das perguntas que estão sendo encaminhadas pelo YouTube. E o terceiro momento, indo para o final, nós vamos fazer algumas perguntas curtas, que nós chamamos aí de pinga-fogo, mito ou verdade, para o professor Luiz Felipe, e depois nós concluímos essa nossa live com a pergunta principal. Então, eu passo a chamar agora um dos nossos convidados especiais, a professora Evelise Soares, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas. E, professora, por favor, faça a sua pergunta e seus comentários, professor Luiz Felipe. Obrigado. Muito obrigada a todos pelo convite. Professor Luiz, eu tenho uma dúvida, que eu acho que é dúvida de bastante, né, pessoas, tanto do meio acadêmico como do público no geral. Quanto tempo duraria a vacina e se nós teríamos que tomar a dose todos os anos, assim como acontece com a vacina da gripe? Boa tarde, professora. Muito boa pergunta, né? Na realidade, a gente ainda não tem uma resposta definitiva para isso, né? Então, como eu falei para você, e para todos os ouvintes, a gente vai fazer 1 ano do descobrimento desse novo vírus, e a gente está estudando o processo de imunidade. O que a gente sabe é o seguinte: além do SARS-CoV-2, que causa Covid-19, já circulam na população outros coronavírus que são chamados de coronavírus sazonais, né, que são os que causam os resfriados que a gente tem. Então, quando a gente tem um resfriado, ele pode ser causado por uma diversidade de vírus. Existem mais de 70 vírus que podem causar resfriados, entre eles os coronavírus sazonais.
O que se sabe é que a imunidade para este coronavírus, ela não é duradoura. Então, ela tende a cair depois de um ano, e o que indica, né, e o que reforça esse evento que a gente vê todo ano, pelo menos a gente fica resfriado em um determinado momento, certo? Alguns dados científicos estão mostrando que os níveis de anticorpos, os anticorpos que são capazes de bloquear a infecção, eles decaem ao decorrer do tempo também, tá? Mas ainda a gente vai precisar de tempo para saber se essa diminuição do nível, ela vai levar a uma susceptibilidade, tá? Porque além dos anticorpos que circulam no nosso organismo, a gente tem outros mecanismos que são importantes, que são as bases das vacinas, que são chamadas células de memória. Então, depois que eu tomo uma vacina, eu desenvolvo anticorpo, eu desenvolvo células de memória, e essas células de memória ficam no meu organismo durante anos, prontas para responder rapidamente em uma nova infecção. Então, como a gente ainda nem tem, né, assim, os ensaios clínicos, eles estão terminando agora, e os indivíduos eles são acompanhados de 1 a 2 anos, essas informações elas só vão começar a ser mais claras para a gente daqui a algum tempo. Tá? Mas, assim, pessoalmente, eu acredito que é capaz da gente ter um calendário de vacinação um pouco mais frequente para o novo coronavírus. Muito obrigado, professor Luiz, pelas informações, e muito obrigada à comissão organizadora pelo convite e toda, né, a mobilização da Unifal em estar discutindo, né, esse tema. Um abraço a todos. Obrigado, professor. Pedro, está desligado. Desculpe. Eu agradeci a professora Evelise e chamo agora para conversar conosco o professor Evandro Magalhães, professor de pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas. Professor Evandro, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, e a palavra está aberta para o senhor fazer a pergunta. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade. Todos me ouvem? Estão ouvindo? Bem, pela oportunidade, já de início parabenizo, né, dessa importância evento, um momento realmente difícil, né, que o planeta está vivenciando, e realmente é muito importante uma discussão, uma mesa de discussão, num assunto tão relevante. Né. Eu gostaria de perguntar ao professor Luiz, né, das dificuldades que a gente sabe, na verdade, os desafios, né, que a comunidade científica está vivenciando em relação à produção da vacina tão esperada. Então, aspectos assim, os mais diversos, como a variação do vírus, o grupo heterogêneo de pessoas mais velhas, crianças ou não, comorbidades, isso poderia ter, né, um impacto em relação à resposta imune da vacina. E isso, além disso, isso poderia implicar, por exemplo, em termos práticos, a necessidade de uma revacinação, né? ou de usar diferentes tipos de vacinas, ou doses diferenciadas. Como é que o senhor vê, do ponto de vista científico, esses aspectos? Ok. Então, inicialmente, em relação à variação do vírus, né? Eu acho que é um ponto importante que surgiu muito na mídia, né, esses dias, né, as variações novas do SARS-CoV-2, as mutações. Até o momento, as mutações que foram mapeadas, elas indicam que não haverá influência nenhuma na eficácia da vacina. Tá? Então, mesmo que o vírus tenha mutado, né, que tenha mutação, isso é normal nesse tipo de vírus, né, são vírus que realmente mudam, ok? Então, se a mutação, ela se acumula, ela é presente em regiões que não são importantes para a nossa resposta imune, isso não nos vai afetar muito, tá? Eu acredito mais que é necessário, talvez, um estímulo constante, às vezes 1, 2, 3 doses, para que a gente mantenha uma imunidade frequente por mais tempo, do que a gente precise fazer igual a gente faz para a vacina do influenza, né? O influenza é um vírus que tem muito mais mutação, tem recombinação genética, as alterações são muito mais drásticas, e a gente precisa revacinar todo ano, porque o vírus muda todo ano. Então, a resposta que a gente tem 1 ano de anticorpo,
sou vacinado esse ano, não serve para o próximo ano, tá? E em relação, professor, a variabilidade de grupos é esperado, né? Porque a gente sabe que as pessoas respondem de forma diferente aos diferentes estímulos. Isso é claro até, né, na administração de medicamentos. Tem pessoas que respondem melhor, outras não. E as vacinas também vão passar por esse tipo de variação que é esperado, né? A gente sabe, por exemplo, que idosos, né, ele tem um sistema imune que também envelhece, né? O idoso, ele envelhece sistema muscular, cardíaco, né, respiratório, etc., mas também o sistema imune envelhece. Então, são pessoas cuja resposta imune não é tão boa, e como eu estou falando, não é tão boa, não significa que é ruim, ela pode ser protetora, mas ela às vezes não é tão boa quanto um indivíduo na sua fase mais jovem, tá? E isso tudo, todas essas informações, elas vão sendo principalmente coletadas após a aprovação e administração maciça, né, da vacina para todos os grupos, todas as faixas etárias, todas as possibilidades de variação. E isso é comum, eu queria falar para vocês, é comum, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que na febre amarela, os idosos, mesmo que sejam vacinados com febre amarela, eles vão produzir células de memória que vão durar um pouco menos do que um indivíduo mais jovem. Então, isso é esperado, professor, eu acho que sim. Agora, se vai ser 1 ou 2 doses, eu acho que isso a gente vai ter mais certeza de falar quando os resultados do acompanhamento dessas pessoas que foram vacinadas este ano estiver disponível para a gente. Muito obrigado, viu, professor? Resposta ampla. Muito agradeço. E agradeço mais uma vez, parabenizo pelo evento. Muito obrigado. Professor Evandro, muito obrigado pela sua presença, pela sua pergunta. Eu peço agora a presença da professora Mônica La Salete, professora de saúde coletiva da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas, para fazer sua pergunta. Muito obrigado, professora Mônica. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Acho que nessa pandemia, com tanta polarização e imunização da vacina, a minha questão se refere à vacina da cachumba, que foi uma vacina desenvolvida em 4 anos, e ela foi uma das mais rápidas, uma finalização mais rápida. Qual que é a segurança da Covid-19, considerando esse tempo recorde aí em que ela está sendo desenvolvida? Boa tarde, professora. É uma excelente pergunta, assim como as outras. É uma dúvida, né, desconfiança, né, do tempo, né, como se faz. Vamos pensar, uma casa eu posso construir em 1 ano, às vezes não é a mesma coisa uma casa construída em 15 dias, 20 dias, 1 mês, né, então é uma desconfiança. Mas esse tempo recorde tem uma série de fatores que explicam esse tempo recorde. Primeiro é o financiamento, né, então, onde se tem dinheiro se faz rápido, né, então, os governos, União Europeia, Estados Unidos, que estão financiando as vacinas, né, e as grandes empresas farmacêuticas, né, que são os grandes players, né, que a gente fala do mercado farmacêutico, elas têm dinheiro, têm bilhões de dólares e arrecadaram bilhões de dólares para desenvolver, e quando tem dinheiro se faz mais rápido. Então, isso é um fator importante. O segundo fator importante é o seguinte, é o domínio da tecnologia. Então, todas as vacinas que estão sendo testadas, elas estão sendo testadas por grupos que dominam essa tecnologia. Então, é muito simples, porque hoje o conhecimento de biologia molecular, de imunologia, de produção de vacinas, ele é muito bem sedimentado. Então, o que se faz é simplesmente trocar o know-how que você tem em uma determinada plataforma e aplicar para uma nova doença. Então, isso facilita também, né? E o último fator que eu identifico é que alguns testes clínicos, e isso foi graças a um certo entendimento das investigadoras em deixar normas um pouco mais maleáveis. E quando eu falo maleáveis, eu estou dizendo que são normas fáceis, né? Elas são rígidas também, mas algumas agências reguladoras permitiram que algumas empresas façam ensaios fase 1 e fase 2 ao mesmo tempo,
e fase 2 e fase 3 ao mesmo tempo, tá? Então, todos esses fatores, né, dinheiro, domínio da tecnologia e mais esse entendimento das agências circulatórias, fez com que as pessoas, os principais interessados, os principais grupos de pesquisa, ganhassem anos, né? Porque hoje em dia a gente sabe, né? Financiar uma pesquisa, principalmente no Brasil, é muito difícil. A gente submete um edital, a gente espera 2, 3, 4, 5 meses para ter o resultado do dinheiro, mas não sei quantos anos para vir, mas então assim, é muito demorado. Então, ainda bem que foi rápido. Eu acho que ainda bem que foi rápido porque a gente precisa de uma resposta rápida, né? Porque é uma pandemia e a gente tem toda a capacidade tecnológica e científica para responder rapidamente. Ok, professor? Essa é a minha visão. Tá certo. Professor. Obrigada. Fiquei satisfeita com a resposta. Acho isso importante para a comunidade geral, esse entendimento. Muito obrigada, parabéns pelo evento. Obrigado, professora Mônica. E fechando esse primeiro bloco dos convidados especiais, né, que nós pedimos aí a presença com o professor Evelise, professor Evandro e professora Mônica, né, acho que, professor Luiz Felipe, a gente poderia talvez concordar em alguma coisa, né, que essas perguntas seriam respondidas mais facilmente ou teriam uma solução mais racional se os governantes, né, não só do Brasil, mas do mundo todo, investissem mais em vacina, se preocupasse mais com a política de vacina, porque nós tivemos já um episódio, a natureza não fez isso sem nos avisar, já passamos pelo SARS-CoV-1, e o que o SARS-CoV-1 nos ensinou? O que ele poderia ter ensinado a nós, pesquisadores, e aos virologistas, e aos governantes, e aos ministérios de saúde, para que eles investissem e para que nós tivéssemos hoje uma vacina mais rápida? Você disse que muitas tecnologias usadas em outras vacinas foram usadas agora, e por isso que nós conseguimos dar esse salto de qualidade e de tempo, né? Mas e se nós aproveitássemos a experiência do SARS-CoV-1, que começou com uma epidemia localizada lá na Ásia, né? E nós estaríamos mais bem preparados e poderíamos responder essas perguntas que foram feitas agora, como tempo de neutralidade do vírus, quantas doses e tudo mais. Com certeza. Na realidade, teve bastante gente boa, né, trabalhando durante a epidemia de SARS-CoV-1, né, e a questão é o seguinte, né, alguns pesquisadores, principalmente nos Estados Unidos, um grupo bem forte nos Estados Unidos, começou a estudar, né, biologia do SARS-CoV-1, desenvolveu uma plataforma vacinal que foi até fase 1, tá? Foi até fase 1. Ou seja, foi num estudo que relativamente para o padrão, para o custo de um estudo fase 3 é muito baixo, né? O fase 1 é muito baixo. Então, a experiência que a gente tem que acumular é uma experiência pré-pandemia, né? Pré-pandemia. A gente precisa estudar esses patógenos emergentes, né? Ou com potencial emergente, para entender melhor a resposta imune dos patógenos, qual que são, como que esse patógeno comporta, quais são as possíveis implicações, né, em doença. Tudo seria importante para que quando a gente chegasse no momento em que realmente um vírus semelhante, né, aparecesse como apareceu o SARS-CoV-2, a gente já tivesse uma série de informações que poderiam ser aplicadas. Só para você ter ideia, professor, o Ebola, né? O Ebola ele é conhecido como um vírus mortal que sempre dizimou populações africanas isoladas em aldeias. Então, todo mundo já sabia do Ebola desde 1950, 1940. Sempre teve Ebola. Porém, o que acontece? Alguns grupos conseguiram financiamento para estudar o Ebola, para desenvolver vacinas para o Ebola, e quando a gente teve o último surto de Ebola, esse conhecimento já foi aplicado e rapidamente foi aprovada uma vacina
para ebola para uso em situações emergenciais. Então, o que a gente precisa fazer é isso, é nos preparar. Fazer a lição de casa, né? Eu agradeço, então, por esse momento, professor Luiz. Eu passo a palavra agora ao Vinícius, que vai trazer para nós as perguntas do YouTube, das pessoas que estão assistindo agora para essa live. Muito obrigado. Sim, obrigado, professor. Obrigado a todos os convidados que estão. Vamos então às perguntas, né? O momento, o clímax da nossa live. Bom, a Fabienne Pereira pergunta: as vacinas serão eficazes então? Olha, Fabienne, eu acredito que sim, tá? Tudo indica que as vacinas serão eficazes. O que a gente precisa agora entender o quanto eficaz elas serão, né? Se vai gerar uma proteção de 50%, 60% da população, 70% da população, mas tudo indica, pelo conhecimento que a gente tem em virologia, em produção de anticorpos, em resposta imune aos vírus, e esse conhecimento nos dá bastante esperança de que não somente uma vacina, mas eu acredito que a gente vai ter no mercado várias e várias vacinas, várias opções, e isso é bom, e que elas vão realmente ter uma certa eficácia, tá bom? Eu acredito bastante, eu estou bastante otimista com isso. Os dados científicos, né, que a gente tem, tanto de modelos animais pré-clínicos, de fase 1 e fase 2, indicam que a gente vai ter bastante sucesso. O que resta mesmo é a gente determinar o intervalo de dose, quanto tempo a imunidade vai durar, mas eu acredito que se a gente recebe uma vacina hoje, se eu sou vacinado hoje, dentro de 15, 20 dias, eu já terei com uma proteção que poderá durar pelo menos 4, 5, 6 meses. É a minha opinião. E todos estamos ansiosos, né, por essa resposta de que logo saia essa vacina, né? O Lucas Lopardi pergunta: poderia acontecer de nenhuma vacina em desenvolvimento funcionar para a Covid-19? Professor Lucas, nada é impossível em ciência e em biologia. Pode, mas eu acho, devido à diversidade de plataformas existentes, alternativas vacinais existentes, a gente vai ter várias funcionando no mercado. Eu acho que sim. Tá? Eu acho que a gente vai ter. Então, a chance é mínima de nenhuma funcionar. Tá? Pelo menos, a gente sabe, né, que naquelas fases, né, fase 1, fase 2, fase 3, algumas falham, tá? Mas, pelo menos, eu acredito que a gente vai ter umas 3, 4 opções de vacinação no mundo no próximo ano. Do que casos que foram comprovados em fase 3. O Luiz Cosme, ele faz a seguinte pergunta: devido à necessidade de dose de reforço, um minuto, por favor. Devido à necessidade de dose de reforço, qual a estratégia seria mais viável para a produção da vacina em larga escala? É um problema, né, professor Cosme? A gente sabe que não é só pensar em produzir a vacina, né? A gente precisa produzir e distribuir milhões de doses de vacina. Se for 1 ou 2 doses, tem que fazer milhões de doses de vacina. E quando eu faço vacina, eu tenho que pensar que eu preciso de agulha, eu preciso de frasco, eu preciso de seringa. Então, tem uma série de insumos que são necessários. Uma saída que eu vejo bastante sendo comentada é que a gente faça e distribua, né, vacinas em frascos multidoses. Tá? Então, isso vai favorecer a distribuição da vacina em larga escala. Porque, realmente, todos os países do mundo vão querer as vacinas, então a gente está falando da ordem de bilhões de doses que devem ser envasadas. Então, vai faltar frasco no mercado. Mas se a gente conseguir envasar mais doses em um único frasco, isso vai ser possível, né, a vacinação em larga escala. O importante que a gente lembre é que o Brasil, né, ele é especialista, é um país modelo em distribuição de vacina para a população em larga escala. Então, o nosso sistema de imunização, ele é um dos melhores do mundo. Então, a gente sabe fazer isso e sabe fazer muito bem.
Então, as vacinas que vierem para o Brasil, né, que forem distribuídas para o Brasil, eu acredito que a gente vai ter bastante facilidade em distribuir essas vacinas para a população brasileira. Certo. Acerca dessa distribuição, professor Luiz, ela terá alguma prioridade para os grupos de risco? Não terá prioridade? Você sabe me dizer, assim? Olha, dessa definição, ela deve ser feita pela Anvisa, pelos órgãos reguladores, pelo Ministério da Saúde. Como a gente não vai ter vacinas no primeiro momento, nos primeiros meses, para todos, né, isso é fato, né, a gente tem que priorizar os grupos que são mais suscetíveis a desenvolver doenças graves, né? Então, são os idosos, as pessoas com as comorbidades, que vocês já escutaram falar aí muitas vezes nos telejornais. Então, a gente tem que priorizar essas pessoas, né? E, além disso, os profissionais de saúde, porque são eles que estão na frente e têm o maior contato, a maior chance de infecção. Isso já é feito, né? A vacina da influenza, ela caminhou dessa forma inicialmente quando ela foi desenvolvida, e ela ainda é distribuída dessa forma. Então, é normal que alguns grupos sejam priorizados frente à sua elevada possibilidade de desenvolver doença grave. Obrigado. O Alexandre Augusto traz a seguinte pergunta: as vacinas terão que se modificar ao longo dos anos devido a alterações no coronavírus? Bom, Alexandre, isso pode acontecer, tá? Pode acontecer, mas como eu falei para você, as mutações que ocorreram até agora e que foram descritas, né, são mutações que provavelmente não vão afetar a eficácia das vacinas, porque são mutações que não vão impedir que um anticorpo ou uma célula que ataca, uma célula do sistema imunológico que ataca uma célula infectada, deixe de agir, tá? Então, é claro que em biologia tudo é possível. E aí eu aproveito sua pergunta, que é uma pergunta muito importante, para dizer o seguinte: como é que um vírus sofre mutação? Ele sofre mutação quando ele infecta uma célula, se replica, ou seja, se multiplica dentro dessa célula. Então, quando o vírus me infecta, por exemplo, depois eu tenho uma carga viral que eu vou transmitir esse vírus para outra pessoa. Então, esse vírus, se ele sofrer uma mutação em mim, ele vai para outra pessoa. Ele pode multiplicar lá, sofrer uma outra mutação, e ir para outra pessoa, e outra para outra, e assim por diante. É claro que existe, né, uma seleção natural. As mutações que são benéficas, elas se mantêm, as que são neutras podem se manter ou não, e as que são ruins para o vírus, elas não são selecionadas. Então, com base nisso, o que eu quero dizer? A tão famosa aglomeração, né? Quando a gente aglomera, quando a gente facilita que o vírus se dissemine numa população, a gente está facilitando o aparecimento de mutações, né? Então, se essas mutações elas ocorrerem, e lembra que o vírus se multiplica dentro do seu organismo, e dentro do seu organismo tem um sistema imunológico para combater o vírus, então tem um embate, tem uma pressão. O sistema imunológico faz uma pressão contra o vírus, quer destruir o vírus. Essas mutações podem ou não fazer com que o vírus fique, entre aspas, invisível ao sistema imunológico. Então, se a gente diminui a disseminação do vírus, por isso que a não aglomeração é importante, porque não é somente diminuir casos. Claro que o mais importante é salvar vidas, mas é também diminuir a possibilidade de mutação desse vírus, para que a gente também não tenha surpresas no futuro. Mas, particularmente, eu acho que, pelo menos nos próximos anos, a gente vai ter uma vacina que vai ser muito boa para os vírus SARS-CoV-2 que estão circulantes, tá? O que os virologistas vão fazer é fazer uma vigilância. Todas as amostras de SARS-CoV-2 de determinados locais do Brasil vão começar a ser sequenciadas, vai ver uma análise se as mutações podem interferir ou não nas vacinas,
e aí talvez se modifique ou não as vacinas. Tá bom? A Caroline Lima traz uma pergunta parecida, e da mesma forma que o Alexandre iniciou, né, falando sobre as variações, ela pergunta se é possível que a vacina que começou a ser produzida no início da pandemia não seja mais eficaz, né, devido a Não, essas variações que ocorrem no vírus. não, até o momento não. Tá? As mutações que foram descritas, até o momento não conferem diferença tão grande que vai fazer com que a vacina não seja efetiva. Pode ser que a gente tenha uma diminuição, por exemplo. Inicialmente, a vacina, se a gente pegar a vacina e comparar com o primeiro o SARS-CoV-2 que surgiu, pode ser que a vacina proteja, vamos supor, 80%. Agora, quando a vacina começar a ser distribuída, pode ser que as mutações confiram uma proteção agora na população de 70%, 75%. Tá? Então, eu acredito que no início não. Tá? Essas variações que ocorreram até agora no momento, elas não indicam que uma deficiência na vacinação. Uma outra coisa importante que é legal esclarecer é o seguinte: existe um termo que nós virologistas falamos que é chamado de fitness viral, né? O fitness do vírus, né? Vamos imaginar o que é fitness. Por exemplo, eu pego uma pessoa que corre 100 metros quadrados, uma corrida de 100 metros, 100 metros rasos, aquele atleta, ele é preparado para aquela corrida curta. Se eu colocar ele na maratona, não vai dar certo, ok? E a mesma coisa para os vírus. As mutações podem conferir deficiências. Às vezes aquele vírus sofreu aquela mutação e ele não consegue muito bem infectar uma célula. Então, essa mutação, logo ela some. Ela não vai ser mais importante. Tá? Então, é importante que a mídia, né, vamos dizer assim, né, quando a gente vê esses jornais, fala, nova mutação surgiu na Europa. Mutação levou à morte de não sei quantos bisons. Ok? Então, essas mutações, elas são importantíssimas a gente rastrear, mas além de rastrear, a gente tem que saber se a mutação ela vai conferir algum ganho para o vírus, ou seja, ele vai ser mais infeccioso, ele vai causar mais doença, ele vai ser mais transmissível, ou não. Né? Pode ser que não. E, na maioria das vezes, o fitness viral, ele acontece nesse sentido, do vírus e não ser muito mais, ele não ser mais virulento do que não ser pior do que é. Tá? Ele tende a ter mutações que se adaptam à população. Ok? O Luiz Cosme traz outra pergunta. Seria recomendado tomar uma vacina de um fabricante e depois de algum tempo tomar de outro fabricante? Cosme, eu não sei. Né? Eu acho que a Sociedade Brasileira de Imunizantes, né, de vacinas, ela vai ter que avaliar isso ao decorrer do tempo. Pode ser que isso ocorra, tá? Pode ser que ocorra uma pessoa tomando dose de uma vacina, uma determinada marca, e depois vai lá e toma de um outro fabricante. Pode acontecer. O que vai acontecer, a gente não sabe, tá? Mas a gente tem que esperar as recomendações dos órgãos de saúde para saber o que deve ser feito. A Fabienne traz outra pergunta. Você acha que a vacina, estará disponível para todos? Olha, eu espero que sim, Fabienne, né? Inicialmente eu acho que não, por deficiência de produção, né? A gente não consegue produzir tudo que a gente quer, mas eu acho que sim, tá? A gente vai ter um processo de vacinação que provavelmente vai ser escalonado. Primeiro para as pessoas que são mais suscetíveis, as pessoas de grupo, de risco, depois para o restante da população. O importante é que a gente lembre que à medida que os indivíduos são vacinados, a gente vai diminuir a disseminação do vírus, ok? O vírus ele não vai sumir, né? É um outro erro de conceito que as pessoas têm, né? Eles acham as vacinas são excelentes porque elas salvam vidas. A vida só é tirada se a pessoa morre, tá? Então, quando eu vacino, né, eu gero proteção não somente para mim, mas eu gero proteção para o outro, tá? Porque o vírus ele vai
tentar me infectar, ele não vai conseguir, consequentemente eu não posso transmitir esse vírus. Então, essas vacinas, à medida que os grupos serão vacinados, a gente vai ter um controle, né, muito grande da pandemia. O número de casos vai cair absurdamente. E se ele cai de forma bem evidente, o número de casos, o número de pessoas em estado grave e óbito vai cair, e é isso que a gente quer. Tá? O que a gente quer é que as pessoas não fiquem graves e não morram. Vacinas que podem funcionar muito bem são vacinas que fazem isso. Tá? Tem vacinas, às vezes a pessoa, nossa, eu vacinei e fiquei gripado. Gente, mas você não teve nada que foi além de nem gripe, né? Um resfriado, né? A gripe é um pouco mais severa, mas é um resfriado. Tá? Você não morreu, você recuperou em 3 dias. Então, se a gente conseguir vacina que impeça os casos graves e as hospitalizações e os óbitos diminuírem de forma muito grande, essa vacina ela vai ser muito bem-vinda, ok? Sim, seguimos mais uma pergunta, então. Agora do Luciano SV, e ele pergunta: qual a taxa mínima de eficácia aceitável pelos órgãos reguladores no Brasil e no mundo, como a Anvisa e o FDA, para a vacina? Tá. Eu acho que é o professor Luciano, né? Foi o professor aqui da Unifal, por com a gente. Um abraço, professor. Na realidade, está estabelecido uma proteção, uma eficácia, né, de 50%. Isso significa o seguinte: 50% dos vacinados serão protegidos, ok? Então, isso é uma proteção mínima exigida. A pessoa pode falar, nossa, mas é pouco, né? Pouco. Não, não é pouco. Tá? 50% não é pouco. Considerando que, quando a gente faz uma análise da eficácia de vacina, a gente conta os eventos, né? Todo mundo é vacinado, alguns com a vacina em teste, outros com placebo, e a gente vai contando os eventos, né, dessa população, ou seja, quem ficou doente. Tá? Então, se daquelas pessoas a gente tiver uma proteção de 50% dos vacinados, significa que eu tenho um controle, tá? Eu tenho uma possibilidade de controlar esse tipo de disseminação viral. Só para vocês terem ideia, a vacina de influenza, ela gira em torno de 60%, né? 60%. Então, tem vacinas que é mais, mas tem vacinas que são menos. Então, diante do estado que nós temos, essa ordem de 50%, esse número, é um número muito bom, tá? Estou desligado, Vinícius. Vinícius, desligou. Eu não te ouço, Vinícius. Estava mutado, desculpa. Acontece. Acontece. Eu gostaria de falar assim que temos muitas perguntas aqui no chat, né? E algumas delas talvez não serão todas respondidas aqui pelo professor Luiz Felipe. Então a gente selecionou algumas e quero destacar que essas perguntas elas serão respondidas através do nosso projeto A Voz da Ciência, pelo quadro Fale com Unifal. E essas perguntas, as respostas dessas perguntas estarão disponíveis na rádio 101.3, Federal Alfenas, também no nosso Instagram, A Voz da Ciência, na forma de podcast, e no nosso canal do YouTube também na forma de podcast. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, nesse segundo momento da live, e aí já daremos sequência ao próximo quadro, tá bom? O professor Masaharu Ikegaki, né, o qual está nos auxiliando aqui, obrigado, Masaharu, ele pergunta: professor Luiz Felipe, qual seria a melhor plataforma de vacina entre as mais divulgadas na mídia? Oxford, Sinovac ou da... Ih, não sei pronunciar isso. Agora, professor, eu acho que todas têm um grande potencial, sabe? Todas têm um potencial, pelo menos os dados que a gente tem até o momento
elas são capazes de induzir uma resposta protetora. Talvez a Pfizer ela vai estar um pouco atrás devido à sua característica, né? Como que eu posso explicar isso? A Pfizer é uma vacina baseada em RNA e que vai necessitar de refrigeração muito forte. Então, vai precisar de uma cadeia de refrigeração extremamente eficiente e com temperaturas muito baixas. E a gente sabe que num país continental como o Brasil, a gente tem regiões em que isso é muito difícil. Então, talvez a da Pfizer seja a terceira opção neste momento devido à sua dificuldade de distribuição e armazenamento. Tá? Mas todas apresentam, do ponto de vista imunológico, indução de proteção, indução de imunidade, resultados muito semelhantes. Vamos a uma última pergunta, então, da Cíntia Ferreira. Ela pergunta o seguinte: sobre uma notícia na revista Nature acerca da preocupação de que as vacinas pudessem causar o efeito ADE, o que poderia potencializar a entrada viral nas células hospedeiras e piorar a doença. Essa preocupação já foi sanada ou realmente esse efeito é possível de ocorrer? Nesse caso, como ficaria a segurança dessas vacinas? Certo. Olha, Cíntia, é possível ocorrer, tá? É possível, não é impossível. Existem teorias acerca desse efeito, vamos dizer, um efeito não desejável, né? Mas ainda não tem dados que suportam, tá? A gente ainda não tem dados que suportam a causa desse efeito, né? O efeito ADE, para que os nossos ouvintes entendam, é que os anticorpos podem piorar a doença, né? Favorecer a infecção do vírus e piorar a doença. Porque isso pode acontecer. Mas eu, sinceramente, pelo que eu já vi alguns trabalhos e alguns pesquisadores falando sobre isso, uma preocupação, claro, mas pode ser uma coisa muito, muito, muito rara de acontecer. Mas, mais uma vez, somente os dados a longo prazo poderão nos fornecer dados concretos, né? Mas, olhando por um outro lado, tem vários artigos que mostram que o nível de anticorpo vai caindo ao decorrer do tempo. Então, provavelmente, esse evento ele pode ser muito, muito, muito raro pela ausência, né, de anticorpos que possam induzir. Sim, obrigado, professor Luiz Felipe. Mais uma vez eu reitero aqui que as perguntas que não foram respondidas, elas serão respondidas através dos nossos canais, né, através do Instagram, YouTube, na forma de podcast, e também na Rádio Federal Alfenas 101.3. E peço para que, se vocês tenham mais perguntas, né, além dessas do chat, que nos comuniquem, por favor, que iremos trazer todas essas respostas para vocês. Eu passo a palavra agora para o professor Pedro Rosalém, o qual irá iniciar o nosso terceiro momento da live. Professor Pedro, o seu áudio está mutado. Desculpe. Passamos agora ao terceiro e último quadro, que nós chamamos, a comissão organizadora chamou de pinga-fogo, né? São perguntas rápidas. Em que nós perguntamos rapidamente, perguntas que chegaram através das nossas mídias, e o professor vai responder como mito ou verdade. Né? A primeira pergunta, então, é a seguinte: o excesso de vacinas do calendário vacinal brasileiro vai atrapalhar o efeito da Covid-19? Mito ou verdade? Mito, né? Assim, o nosso sistema imunológico ele é preparado para responder a muitos e muitos e muitos estímulos ao mesmo tempo. Então, isso é um mito. Então, a inclusão da vacina para a Covid-19, ela não vai atrapalhar e nem provavelmente será, como diz, influenciada pelas outras vacinas que estão no calendário. Vacinas contêm produtos tóxicos? Não, mito ou verdade? Mito. Né? Então, assim, a vacina ela é segura, toda vacina que está no mercado ela é segura, ela não tem nenhum componente tóxico ao ser humano, então isso é totalmente mentira.
Quem já teve Covid-19 está imune para sempre. Ainda precisamos saber, né? Conforme nós falamos no início, provavelmente, eu acredito que não, tá? Mas a gente precisa saber, né, como que vai acontecer. A gente pegar o histórico dos outros coronavírus, provavelmente não. Vacina faz mal às pessoas, por isso eu não tomo. Mito ou verdade? Mito, pelo contrário, vacina só faz bem, né? Quantas vidas foram salvas? É uma das descobertas da ciência mais importante, né? Eu acho que antibiótico e vacina é o que nos fez chegar até hoje. Então, vacina só faz bem pra gente. Outra pergunta. A vacina que surgir do Covid-19 funcionará igual para todo mundo? Mais uma vez, a gente vai ter variação de resposta, né? A gente vai ter pessoas que vão responder melhor, tem pessoas que não vão responder tão bem. Mas quando a gente vacina uma população, olha, a gente vacina a população. Eu não estou pensando no indivíduo, eu estou pensando na população. Então, esse conjunto de respostas, um responde bem, o outro responde um pouco menos. Então, esse conjunto de respostas na população vai conferir uma redução da disseminação do vírus. A última pergunta do Pinga Fogo é: assim que tiver a vacina, acabou a pandemia. Mito ou verdade? É mito ainda, né? A pandemia, ela vai demorar um pouco para acabar, tá? Mas assim que a gente tiver a vacina, a gente vai ter uma possibilidade de controlar a infecção, né? A infecção, ela vai ser controlada e isso é muito importante para a gente, tá? Então, realmente, acabar a pandemia vai demorar alguns meses, ou talvez algum ano, mas controlando a infecção, a gente tem que voltar à normalidade. Então, nós vamos para a última pergunta, e antes disso eu quero reforçar o que o Vinícius já falou, que as perguntas que não puderam ser respondidas, elas serão encaminhadas ao nosso projeto de extensão A Voz da Ciência, Fale com a Unifal, e serão respondidas através da Rádio Federal de Alfenas e também dos nossas mídias da Voz da Ciência. E a última pergunta, cuja resposta certa, professor Luiz Felipe, vale $1 milhão, que todo mundo quer saber essa resposta, você acredita que teremos vacina para o início de 2021? Janeiro, fevereiro, março ou abril? Ô Pedro, vale $1 milhão para todos nós, né? A resposta certa para todos nós. A nossa vida vale muito mais que isso, né, Pedro? E eu acredito que a gente vai ter vacina no primeiro trimestre, né, de 2021. É difícil precisar quando a vacina chegará realmente aos nossos braços, né? Que a gente espera. Mas eu acredito que logo no início do ano que vem a gente vai ter muita felicidade em saindo aí no posto de saúde, olhar nos olhos da enfermeira e receber a nossa tão esperada vacina logo no início do ano que vem. Muito bom. Eu agradeço aí o professor Luiz Felipe, estou encerrando a minha participação, agradeço muito, estamos recebendo muitas congratulações pela sua apresentação, foi muito boa, muito didática, e nesse momento eu agradeço aí os organizadores do 5º workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, o Seminário de Virologia do Sul de Minas, e o projeto de extensão A Voz da Ciência, e agradeço a todos, professor Luiz Felipe e Vinícius. Passo a palavra ao Vinícius para conduzir para o final. Obrigado. Obrigado, professor Pedro. Professor Luiz Felipe, suas últimas considerações. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão aí nos escutando, todas as manifestações aqui, né, eu vi colegas meus de universidade, alunos, né, fico muito feliz, espero que essas informações sejam multiplicadas, né, o link está no YouTube, vocês podem passar para os familiares, para os colegas, e eu acho que o mais importante no momento é a gente confiar na ciência, né, a ciência, ela é importantíssima na vida da gente, em todos os quesitos, né, desde o celular, que a gente hoje não desgruda, né,
foi a ciência que fez com que a gente trabalhasse tão bem, né, com os smartphones, até o que a gente come, até as vacinas e os medicamentos. Então, procurem fontes confiáveis, procurem cientistas, independentemente se o cientista é partidário do partido A ou B, etc. Esqueça isso, que o cientista ele tem uma visão crítica, ele sabe analisar os dados e ele deve ter um compromisso com a verdade. Então, eu falo aqui de coração que eu conheço muitos e muitos virologistas no Brasil, de anos e anos, foram colegas meus de congresso, colegas meus de bancada em laboratório, são pessoas boas, são pessoas que estão trabalhando com vacinas, estão testando vacinas, então, e são pessoas que acreditam. Então, são pessoas que acreditam, eu também acredito nessas vacinas, e lembrar que o Brasil, ele tem excelentes cientistas e também tem duas instituições maravilhosas, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan, que são realmente instituições que têm expertise, independente se a vacina é de A ou de B, serão instituições que primam pela qualidade e que realmente aí já salvaram ao longo de décadas, né, de existência a vida de vários brasileiros e vários brasileiros, né? Então, fica aí o meu recado, estou à disposição, né? Quem quiser entrar em contato é só procurar lá no site do Unifal, vai achar meu e-mail e a gente pode conversar. Agradeço a todos os coordenadores do evento, agradeço os acadêmicos, os professores e todos aqueles que estão me escutando. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Felipe. Reitero mais uma vez a fala do professor Pedro, agradecendo ao 5º workshop do PPGCB, também ao Seminário de Virologia do Sul de Minas, pela colaboração na organização deste evento, né, o qual está sendo feito extremamente de forma organizada, trazendo conteúdos que nos agregam cada vez mais, né? Falo isso principalmente por ser acadêmico, né? A gente se depara e vê o quanto isso nos enriquece e nos acrescenta em nossa formação, né? Gostaria de agradecer também você ter aceitado o convite, professor Luiz, em nome do projeto da Voz da Ciência, em nome também da organização. Quero agradecer também toda a equipe do suporte que esteve conosco na realização dessa live. Quero agradecer também ao professor Pedro Rosalém por conduzir esse projeto, juntamente com o professor Lucas Lopardi e o professor Marcelo Franti. Pessoal, não se esqueçam de se inscreverem, não se esqueçam de preencherem o formulário, na verdade, de presença, o qual está disponibilizado aqui no chat, e reitero mais uma vez que as perguntas que não foram respondidas aqui, elas serão divulgadas através das nossas mídias sociais e também da Rádio Federal de Alfenas. Eu agradeço a todo mundo. Vinícius, deixa eu fazer um agradecimento aos meus familiares aí, tá bom? Também. À vontade. Estou vendo agora que eu estou mais tranquilo. Estou vendo, um abraço a todos os familiares, minha esposa, meus filhos, todo mundo aí. Um bom fim de semana a todos. Obrigado a todos e um bom final de semana. Obrigado.